Fala galera! Hoje a gente vai falar sobre o que o jovem precisa para fazer a diferença na igreja. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Hoje a nossa reflexão é em cima do texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Esse texto fala sobre algumas características nas quais os jovens devem ser um exemplo. Nós vamos falar sobre algumas delas, relacionando com outros personagens bíblicos que eram jovens. A primeira delas a gente vai falar sobre a fé. E vamos relacionar isso com a fé de Davi. Davi, ainda jovem, enfrentou Golias e o venceu. E se você se lembra bem, a situação exigiu muita fé de Davi. Golias ia contra todo o exército de Israel, contra os mais poderosos guerreiros, e todos se amedrontavam diante do gigante Golias. Mas Davi, que era o menor da casa de seu pai, ele olha para Golias e vai contra Golias, segundo as palavras de Davi, em nome de Deus. Ou seja, Davi olhou para aquela situação e com fé de que Deus faria a diferença naquela guerra, ele não vai na sua própria força, mas na força de Deus, confiando em Deus. Isso é a fé. Essa é a fé do jovem que faz a diferença na igreja. Então, uma das características, segundo o texto de 1 Timóteo, é que o jovem deve ser um exemplo na fé. Uma outra característica que o texto de 1 Timóteo cita é o procedimento. E para isso, eu gostaria de olhar para a vida de Samuel. Você deve se lembrar que Samuel servia no templo com Eli e os seus filhos. Eli e seus filhos faziam coisas que não eram exatamente corretas. Na verdade, os filhos de Eli faziam coisas muito erradas. Então veja o meio no qual Samuel cresceu. Olhando para pessoas que deveriam estar fazendo as coisas certas, mas faziam escolhas erradas. E é interessante notar que mesmo nesse cenário, Samuel não se dobrou ao pecado. Samuel não se dobrou às coisas erradas, não copiou os comportamentos errados das pessoas, mas permaneceu fiel ao Senhor. Esse é o jovem que faz a diferença na igreja. O jovem que, mesmo estando em meio a pessoas que estão fazendo coisas erradas, mesmo vendo os exemplos negativos, os exemplos incorretos, mesmo estando em meio a amigos que são do mundo e fazem coisas erradas, não se dobra para o pecado, não cede à tentação, não segue exemplos ruins, mas continua dando um bom testemunho de obediência ao Senhor. Se o jovem quer fazer a diferença na igreja, se você quer fazer a diferença na igreja, o seu procedimento deve ser um exemplo, assim como foi com Samuel. Esse texto de 1 Timóteo termina falando sobre pureza. E o jovem que quer fazer a diferença na igreja precisa manter a pureza, precisa manter a santidade. Quando a gente olha para a vida de José, por exemplo, a gente vê que mesmo diante de diversos problemas, como ele passou na casa de Potifar, sendo assediado pela esposa dele, ele manteve a sua santidade, manteve a sua pureza. E por isso ele fez a diferença em toda uma geração. Ele fez a diferença para a nação de Israel. Ele fez a diferença inclusive no Egito. O jovem que quer fazer a diferença na igreja, que quer impactar a sociedade, que quer olhar para o bairro dele e ser luz naquele lugar através do poder de Deus, precisa manter a pureza. Eu sei que muitos jovens olham para o lado hoje e veem outras pessoas da própria igreja caindo em pecado. Olham para o mundo, para os amigos que não se converteram e enxergam naquelas pessoas uma alegria que é falsa, mas enxergam uma alegria. Mas existe um apelo para o jovem: não ceda à tentação, mantenha a pureza, porque isso é um pré-requisito para fazer a diferença na sua geração. Deus quer usar os jovens. O jovem tem um papel muito importante na sociedade e Deus quer usar esses jovens. Mas é preciso que mantenha a pureza, que mantenha um procedimento correto e que tenha a mesma fé de Davi. Esses são os jovens que Deus vai usar. Que você seja um desses jovens. Deus abençoe a sua vida. Paz. E o jovem que faz a diferença na sociedade faz o quê? Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos
e clica no sininho para saber quando vai ter vídeo novo aqui no canal. Valeu, galera!